Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer o terceiro vídeo da leitura conjunta ou leitura compartilhada de Casagrande Senzala do Gilberto Freire. Se você não sabe o que eu tô falando é porque você não me acompanha nas redes sociais ou você é novo aqui no canal e não sabe que neste primeiro semestre de 2019 eu e mais um monte de gente que se mostrou interessada estamos lendo Casagrande Senzala. Então, a cada mês eu comento um capítulo, sendo que os dois primeiros capítulos eu comentei em março, porque eu deixei o período de férias, janeiro e fevereiro, para a leitura do primeiro capítulo. E a partir do terceiro capítulo, um capítulo por mês, sendo que sempre no mês seguinte eu comento o capítulo lido no mês anterior. São 5 capítulos. Desse modo, em julho eu faço o último vídeo, sendo que a leitura terá sido concluída em julho, certo? Eu vou deixar aqui a playlist, né? Foi uma playlist só dessa leitura, só deste livro, e vocês já vão ver os dois vídeos. No vídeo de leituras do mês de março, eu comentei um pouco o que eu estava lendo, né? E aí eu citei Casagrande Senzala, né? Porque eu ainda estava lendo, e fiz alguns comentários, e que eu vou repetir aqui resumidamente. Eu disse que, embora muita gente peça para eu me posicionar, pergunta o que eu acho sobre isso, algum aspecto que a pessoa não gosta dessa leitura, acha que ele é preconceituoso, acha que ele é isso, ele é aquilo, eu vou comentar o livro como um todo, falar o que eu acho no final. Por uma razão óbvia, né? Eu não li o livro inteiro, né? Eu nunca li este livro antes. Estou lendo agora com vocês e eu prefiro comentar tudo no final. Mas naquele vídeo lá de março, leituras de março, eu já disse uma coisa que eu vou repetir aqui. Cuidado com o anacronismo. Não julgue o livro com os olhos de 2019, com seus valores de hoje, algo que foi escrito na década de 1930. Se você não conhece aquele contexto histórico, se reserve antes de criticar. Ah, mas ele isso, ele aquilo, ele aquilo. Quais eram os valores da época? O que ele sabia na época? O que ele não sabia na época e você sabe hoje por conta da evolução, das descobertas e tal. Os valores seus hoje são os da época. Hoje a gente tem o discurso politicamente correto. Na época tinha. Então a gente tem que considerar tudo isso antes de criticar uma obra. Não só essa, qualquer outra que tem um distanciamento histórico. Hein? A gente tem que buscar o contexto. Senão a gente perde a obra. Mas sobre isso eu vou falar mais no final, certo? Eu vou pontuar o que eu achei que ele derrapou ou não, considerando tudo isso, contexto histórico, né? Enfim, vai ser só a minha opinião também, viu? Não leve tão a sério assim. Então bora lá, vamos ao terceiro capítulo. O terceiro capítulo é O Colonizador Português, Antecedentes e Predisposições. A gente viu no primeiro vídeo que no primeiro capítulo ele já fala um pouco de Portugal, de como era o português, o perfil do português, o que levou os portugueses a descobrirem entre aspas, né, a América e tal, qual era a condição do povo português na Europa. Aqui ele praticamente repete algumas coisas, né, coisas que já foram ditas lá, mas ele se aprofunda em alguns aspectos. Então, assim, uma das primeiras coisas que ele fala é que, independentemente da escassez de pessoas, da escassez de mulheres lá em Portugal, né, a gente sabe, a gente viu lá, o povo português, assim, estava se extinguindo, não tinha recursos e tal, então ele não tinha muita saída a não ser buscar expansão. E por isso os homens, eles se miscigenavam muito facilmente. Homens por quê? Porque eram homens que se lançavam, né, às aventuras, a mulher não fazia isso. E aí, o que ele fala? Ó, mas independente da falta ou escassez de mulher branca, o português sempre pendeu para o contato voluptuoso com mulher exótica, para o cruzamento e miscigenação. Tendência que parece resultar da plasticidade social maior no português que em qualquer outro colonizador europeu. Então ele já havia dito isso. Não só a escassez de mulher, mas também o contato já remoto com cultura exótica, como os árabes, os mouros, né, Marrocos, a invasão islâmica, a gente sabe, aconteceu mais ou menos no século VIII, principalmente na Península Ibérica, né, que é
península mais próxima e que foi assim muito invadida mesmo. Assim, a gente vai em Portugal e Espanha, a gente vê traços muito marcantes, assim, presentes até hoje, da cultura árabe. Então, assim, eles já estavam acostumados com mulheres exóticas. Exóticas por quê? Porque não eram europeias. Vocês sabem, né, que a gente está sempre lidando com este eurocentrismo. Outra coisa que ele fala, que eu achei interessante, ele fala da proximidade maior dos portugueses da época com o mercantilismo do que com a aristocracia. Isso quer dizer o quê? Que o português, naquela época, era mais formado, valorizava mais a burguesia, né? Já que a gente está falando de mercantilismo, a gente está falando de fenícios e judeus, quem praticava o comércio. E também pela necessidade de sobrevivência, ele comercializava muito, o povo português se lançou ao mar por conta de, além da necessidade de sobrevivência, mas por finalidade comercial, mercantil. A cultura mercantil para eles era mais forte do que a cultura aristocrata. Isso acontece em muitos países? Não. Naquela época não. Então, assim, a gente tinha países que a aristocracia predominava, assim, era muito mais forte do que a burguesia neste momento. A França é um deles. Portugal talvez tivesse menos requinte e mais necessidade prática. Aí ele fala uma coisa que eu achei interessante. Ele fala que pelo ódio ou antagonismo ao espanhol é que o português se teria tornado e conservado autônomo, independente. O ódio, ou seja, ódio aos espanhóis e aos mouros impulsionou os portugueses ao desenvolvimento. Aí eu não sei se eu concordo inteiramente com isso, porque desde lá o capítulo 1 a gente viu que ele tinha uma necessidade material. Então, assim, o ódio pode ter ajudado, né, uma concorrência. Ódio aos mouros por quê? Porque é o invasor. Espanha por quê? Porque era um país que estava sempre ali. Eles estavam sempre peleando, disputando terreno, fronteira inclusive e tal. Ganha aqui, perde ali. Então, assim, é a competitividade? Ok, é a competitividade. Mas e a necessidade material? Um país minúsculo como aquele, a gente não pode achar que isso, do jeito que ele está falando aqui, dá a impressão que foi a maior impulsão, né? O que impulsionou mais esse ódio, mas eu acho que não. Eu acho que o ódio ajudou também, mas não só. E é que ele repete, né? Ele fala o que já tinha dito, né, já tinha marcado bem antes, que o colonizador, o principal critério do colonizador aqui no Brasil era a fé. A gente não pode se esquecer que a gente está aqui num período que é considerado renascimento europeu, a gente está no século XVI, mas a cultura do renascimento ainda é fortemente cristã. E Portugal, apesar da reforma protestante de Lutero, Portugal é um país que se manteve católico. E aí já havia surgido Lutero com a reforma protestante e tal. E como Portugal era católico, houve também uma propulsão a defender ainda mais o catolicismo em detrimento ao protestantismo. Então, assim, o risco não era só também o herege, né, aquele sem fé católica. O risco era o outro, que tinha outra fé. Então não é só a ausência de fé católica, mas é a fé protestante que já fez com que Portugal, né, que o catolicismo, e aqui na geografia ali de Portugal, se fortalecesse. E a gente teve a Contra-Reforma, certo? Houve um fortalecimento do catolicismo nas colônias também. Ele fala que o açúcar se tornou artigo de luxo para os europeus, né? Então, era uma moeda muito boa. A gente sabe, principalmente no século XVII, a cana-de-açúcar foi a principal atividade agrícola, né, de extração. Ele fala da invasão árabe na Península Ibérica. E ele fala que das características mais marcantes foi a poligamia do árabe, né? Então, assim, ele seduzia, ele se casava com várias mulheres cristãs. E o oposto também acontecia, o quê? Os portugueses se enfeitiçaram, né? Sempre a mulher como feiticeira. Se enrabicharam pela mulher exótica árabe. Então ele conta aqui o caso de um português que matou a própria esposa para ficar com a árabe, porque se encantou por ela. Um outro aspecto interessante que ele levanta, que a gente já percebe que seria um processo natural
posto que ele já mostrou evidência antes, que para Portugal era mais interessante favorecer a burguesia aqui na colônia do que a nobreza. Porque havia um interesse português em nivelar as classes sociais, como se isso fosse possível, né? Nivelar eu acho que nunca é possível diminuir diferenças. Aí ele fala de heranças da cultura árabe aqui no Brasil, né? Então assim, uma herança indireta por meio dos portugueses, com contato com os árabes. Nós aqui no Brasil acabamos por adquirir alguns hábitos moldes. Aí ele fala uma coisa que muita gente vai ficar irritada, mas aí eu peço que se acalme. Ele fala assim: a doçura no tratamento dos escravos. Então nós herdamos isso dos árabes, né? Não vou comentar isso agora. O ideal de mulher gorda e bonita, de que tanto se impregnaram as gerações coloniais e do império. O gosto dos voluptuosos banhos de gamela ou de canoa. O hábito das mulheres irem à missa de mantilha, o rosto quase tapado. Esses são alguns dos hábitos de herança árabe. E aqui ele fala uma coisa bem deselegante, mas, né, se for uma característica real, histórica, né, tem que ser dita, por que não? Os portugueses não tomavam banho, eles chamam, eu vou ler o trechinho, para não parecer fala minha, eu vou ler um trechinho. Os intransigentes do século VIII e IX, como indivíduos que nunca tomavam banho nem lavavam a roupa, nem atiravam do corpo senão podre, largando os pedaços. O horror à água, o desleixo pela higiene do corpo e do vestuário permanecem entre os portugueses. Fala dele, hein? E aí ele fala uma coisa bem importante, que a gente não vê em muitas fontes por aí, eu pelo menos não vi. Eu vi em uma fonte muito boa, que eu vou já citar para vocês depois que eu ler o trecho, prestem atenção. Os reis de Portugal é evidente que não protegeram os judeus pelos seus belos olhos orientais, mas interesseiramente fazendo-os concorrer com largas taxas e impostos para a opulência real e do Estado. Ele está falando que os judeus financiavam a monarquia. E é verdade. Isso fez com que Hitler também odiasse ainda mais os judeus, né? E usasse esse povo como bode expiatório. Por que que os judeus financiavam os estados? Estou falando os estados, não só Portugal. Os judeus, neste momento, eles não tinham terras. Então, eles não tinham um país para chamar de seu. E eles viviam de quê? De comércio, de juros e tudo mais. Porque eles não podiam ter terras, eles não tinham um país. E os judeus, eles viviam em vários países por meio de negociações, relações comerciais. Eles tinham dinheiro, eles financiavam os estados e eles não tinham fidelidade a estado nenhum porque eles não tinham o seu próprio estado. Agora, em qual fonte vocês acham isso muito bem desenvolvido? Em As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Ali a gente entende o porquê de Hitler ter feito o que fez. Ela apresenta assim, as raízes históricas de tudo, porque ela fala do totalitarismo, imperialismo e antissemitismo. Ajuda mais a entender do que o próprio Mein Kampf de Hitler, hein? Eu li Mein Kampf e a origem do totalitarismo ajuda a entender melhor esse aspecto do que o próprio livro de Hitler. Ele fala também da má alimentação dos portugueses. Ele fala que isso se dá por 3 motivos. Essa frugalidade não tem a ver com restrição religiosa, não. Era mais uma dificuldade material. Ele apresenta 3. A primeira delas, declínio da agricultura em razão do comércio marítimo. Então, assim, os homens se lançaram ao mar, os poucos que havia já se lançaram ao mar e não cultivavam a terra. Segundo, empobrecimento da terra após o abandono dos mouros. Então, os mouros cultivavam. Então, a gente está falando num momento em que a Península Ibérica já tinha sido reconquistada e os mouros expulsos. E a terceira coisa, o, entre aspas, né? Ele usa esse termo, parasitismo judeu. É por conta disso que ele diz. Aí vocês vão falar, nossa, como ele é preconceituoso. É. E quem não é? Outro aspecto interessante que ele pontua: a vida de aparências na qual viviam os portugueses. Uma característica de burgueses, assim, em determinadas regiões. Eu não estou falando que todos os burgueses são iguais, hein? O costume e o hábito dos burgueses
mudava de país para país. Então, os burgueses portugueses que se instalaram aqui, eles viviam de aparências. Então, assim, eles tinham casas grandes, né, e senzala, como o título já disse, mas a parte de dentro da casa era de qualquer jeito. Então, não havia cuidado com a mobília, não havia nada. Então, assim, muitos europeus que vieram visitar o Brasil, né, visitar aqui a colônia portuguesa, eles estranharam, eles comentavam, ele até transcreve aqui alguns comentários. Era uma vida de aparência, ou seja, uma vida para mostrar para os outros. Ao contrário dos protestantes, em quem viu aquele meu vídeo, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, há de se lembrar que os protestantes não podiam ostentar em público. Então a opulência era no âmbito privado, então dentro das casas. Então aí podia ter casa chique, ouro, comer pra caramba, até ficar com gota de tanta proteína, de tanta carne que comiam, mas a aparência módica para a vida pública, né? Para fora de casa, simplicidade. Os portugueses ao contrário, então a gente vê aí uma diferença bem grande. E aqui ele aponta outro aspecto que é bem polêmico. Ele fala da escravidão do índio e do negro. Neste ponto aqui, ele concorda bem com Alencastro. Ele fala que o negro foi substituído pelo índio, não porque o negro era passivo, como muitos historiadores, muita gente nos fez acreditar. Neste ponto, ele concorda com Alencastro, ou melhor, Alencastro concorda com ele porque Alencastro veio depois. Você não sabe o que eu estou falando quando eu falo Alencastro? Veja minha playlist sobre o trato dos viventes, né? Que eu também fiz leitura compartilhada conjunta por um semestre deste livro maravilhoso, tem playlist aqui. O que ele fala? O índio, precisamente pela sua inferioridade de condições de cultura, a nômade, apenas tocada pelas primeiras e vagas tendências para a estabilização agrícola, é que falhou no trabalho sedentário. O africano executou-o com decidida vantagem sobre o índio, principalmente por vir de condições de cultura superiores. Cultura já francamente agrícola. Não foi questão de altivez nem de passividade moral. Para as concepções de hoje, o que ele formula aqui parece ok, exceto a derrapada de falar de cultura superior. Então, assim, hoje a gente já sabe, né, avançamos em alguns conceitos de que não existe cultura superior. Mas aqui, né, aí eu falo para vocês, a gente tem que olhar com distanciamento, não pode achar que ele foi preconceituoso ao falar isso. Na época era considerada, ainda havia hierarquia entre culturas, né? Até hoje muita gente pensa que imagina na época, né? Agora, uma outra coisa que é polêmica, ele fala o seguinte: só a colonização latifundiária escravocrata teria sido capaz de resistir aos obstáculos enormes que se levantaram à civilização do Brasil pelo europeu. Será? Ele está dizendo, né, de uma outra forma, que a escravidão era inevitável. Porque ele fala, só a colonização latifundiária escravocrata teria sido capaz de resistir aos obstáculos enormes que se levantaram à civilização do Brasil pelo europeu. Se a escravidão era inevitável, por que ela não aconteceu em todos os países, em todas as colônias? Então, vamos ler isso com reserva. Ele fala aqui da devoção a santos, mas não, uma característica bem católica, eu acho que não vale a pena tecer muito comentário sobre isso. Ele fala aqui de um aspecto muito comum no século XIX, que é o quê? O determinismo, o naturalismo, o comportamento determinado pelo meio. Então ele fala assim, ele fala, mas citando outros, ele fala Montesquieu e tempos depois o escritor político, tão em voga na Alemanha imperialista antes da guerra, Dreikschick, sei lá, não sei dizer o nome, atribuíram ao clima tropical a sensualidade, a poligamia e a escravidão, né? Aquelas coisas preconceituosas que a gente já conhece. A primeira devido ao fato de as meninas parecerem tornar-se mais cedo mulheres nos trópicos do que nos países de clima frio ou temperado. E aí ele discorre sobre essas coisas. E aí ele termina o capítulo citando o Silveira Martins, né, e comentando. E, entre aspas, o Brasil é o café é o negro.
que o Brasil era o açúcar e o açúcar era o negro, porque a Bahia e Pernambuco, os dois grandes centros de opulência econômica e social, os dois grandes portos brasileiros de expressão internacional no século XVI. Então o que ele está falando? Assim como Silveira Martins disse em determinado momento que o Brasil era café, café era o negro, ele está comentando isso em relação ao século XVI. O Brasil é açúcar e o açúcar era o negro. O país ele é reduzido à atividade econômica, e a atividade econômica é sinônimo de escravidão. Então é isso que eu tenho para destacar neste terceiro capítulo. Agora o próximo capítulo, 4, me parece mais interessante, porque aí é a escravidão de fato. Aí é Casa Grande, Senzala de fato. O quarto e o quinto é o mesmo tema, uma continuação do outro. E aí a gente vai ter coisas bem interessantes para isso. Você está acompanhando essa leitura? O que você está achando? Me diga se você está conseguindo acompanhar ou está rápido demais. Eu acho que não, hein? Eu acho que está tranquilo. Um capítulo por mês me parece tranquilo. Mas me digam aí o que vocês estão achando. Comentem, por favor. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. De me seguir nas redes sociais. O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.